Olá pessoal, eu sou o Theo Pimenta e neste vídeo da série Olímpicos do Vale trazemos a trajetória do jogador de rugby Moisés Duque. Moisés Rodrigues Duque nasceu em 21 de dezembro de 1988 e ele inicia no rugby, né, a partir do seu irmão, do Matheus Duque, que o leva para treinar, né, ele vai se desenvolvendo, mas inicialmente os pais não aceitavam muito por conta da fama do rugby, né, de ser uma modalidade de muita violência, e ele aos poucos, né, foram entendendo a paixão dos filhos e começando a incentivar os filhos, né, isso foi no comecinho, né, e eles são de São José dos Campos. E em São José tem um projeto, né, um projeto Atleta Cidadão, que fomenta o esporte na cidade. Eles, né, jogam por São José, o Moisés hoje joga por São José, e tem, né, a família de jogadores, né, inclusive o Lucas também, né, o Lucas Tanque, irmão do Moisés, e os dois jogaram juntos Jogos Olímpicos, né, e tiveram uma sequência dentro da seleção brasileira, e o Matheus também, né, teve sua passagem dentro da seleção brasileira. E esse início, né, na seleção se dá em 2007, mas em 2008 a sua primeira participação oficial dentro da seleção brasileira, e consegue um feito inédito, que foi vencer o Paraguai lá em Assunção, né, e classificar o Brasil para a primeira divisão. E ao longo da trajetória dentro da seleção brasileira foram grandes momentos, né? Ele viu nascer o apelido Tupis, né? Tupis, o Brasil são os Tupis. É legal essa parte do rugby que tem os apelidos, né, relacionados aos times de rugby. As seleções também não são diferentes. E isso, ao longo dessa trajetória, né, de amador para profissional, ele pega todo esse momento importante do rugby, né, o momento inicial do rugby, dessa estruturação do rugby brasileiro. E ele também, né, participa de um grande projeto em São José dos Campos. São José, os paulistas e os gaúchos são os dois principais centros do rugby brasileiro, e São José é uma das grandes potências nacionais dentro do rugby, e ele faz parte disso tudo, né? Ele faz parte desse contexto aí do rugby. Aí em 2000, no início da seleção, né, em 2009 ele começa a estudar, né, tem esse lado do esporte amador, porque o cara tem que trabalhar, né, e não pode depender só do esporte. E aí o esporte funciona, os treinos, as competições, eles vão normalmente nas horas vagas, e ele começa a estudar, faz engenharia florestal lá no Rio de Janeiro, e ele vinha, né, treinar em São José, hora também com a seleção brasileira. E teve um período, em 2013, ele foi convidado, né, para ir para a França, para jogar a terceira divisão na França. E ele vai, né, e fica tendo essa experiência internacional por 2 anos na França, no sul da França, e joga por um clube centenário lá, e tem essa experiência, né, e depois ele volta logo ali, né, retorna na faculdade, tem o período olímpico, em 16 eles vão disputar, ele retorna em 2015, 16 ele disputar os Jogos Olímpicos, e ele fica, né, nessa intensidade de Dutra, né, e estudando em outra cidade e continuando dentro da modalidade. O período que o rugby se torna, né, a preparação se torna mais profissional, eles têm treinamentos durante a semana, e ele dá conta disso, né? Ele se forma engenheiro florestal e também, né, tem a participação dentro dos Jogos Olímpicos. Esse período da vida dele foi muito intenso, né? Ele diz sempre que foi um período muito intenso, um período que ele demonstrou, né, que a sua paixão pelo rugby, né, e continuou dando sequência dentro do rugby e dentro da seleção brasileira. E agora, né, um dos seus grandes sonhos é disputar a Copa do Mundo em 2023. Né, e ele vai estar mais experiente, com 35 anos, né, ele participa do Rugby 7, né, são as mesmas regras, né, do rugby de 15, mas com um número menor de participantes, né, talvez seja menos contato físico, né.
E é importante a gente trazer, né, nomes como o Moisés, né, o Moisés que representou a nossa região internacionalmente, né, se tornou um dos grandes jogadores de rugby do Brasil, né, e pontuador, né, foi o maior pontuador em 2017 do Campeonato Sul-Americano, né, da Copa das Américas. Isso é legal, a gente trazer nome como do Moisés, né? E dizer, né, que é importante ter uma base, né, uma base dos esportes para que surjam mais Dukes, mais Moisés aí, né, e dê continuidade às modalidades esportivas da nossa região, né, e tendo destaque a outras modalidades também. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.